Olá! Sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de sinceramente o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Hoje o negócio é o seguinte, eu tô sem luz, então estamos gravando no dia, uma luz meio natural, meio fim de tarde, que quase talvez não dê pra ver tanta coisa como eu gostaria. Mas também não tem tanto o que ver, pra ser sincera. Hoje eu queria muito falar de um tema que faz muita parte da minha trajetória como ser humano, que são os limites. Eu era uma people pleaser, o que significa que eu fazia de tudo para as pessoas gostarem de mim. Então eu não conseguia dizer não, completamente volúvel em momentos, se isso fosse significar que as pessoas que eu tava me relacionando fossem gostar de mim. E eu acho que isso é super natural, até certo ponto, assim. Eu já falei isso algumas vezes, né, mas todo mundo quer ser gostado, todo mundo quer ser amado. Menos os meus vizinhos que gritam, eles não querem ser amados, eles são infelizes. Então é muito difícil meio que aceitar que às vezes isso não vai acontecer, nem todo mundo vai gostar de você. Só que quando de fato você aceita, isso é muito bom. Porque aí vem um senso de foda-se misturado com autoconfiança, misturado com bom senso mesmo, que ajuda a ter uma vida mais tranquila, a viver melhor. Você tira aquela pressão toda que era quem vai gostar de mim? E se eu fizer isso, alguém... E aí o que acontece? Eu acho que quando a gente desenvolve autorrespeito e amor próprio, etc., eu acho que uma das coisas mais difíceis são os limites. Impor limites sempre foi muito difícil pra mim, porque eu não só não queria deixar a outra pessoa mal, mas eu também achava que eu não tinha esse direito, entendeu? Porque as pessoas têm seus motivos pelas quais elas fazem as coisas, e eu também sinto que eu não sabia comunicar esses limites, eu tinha medo de comunicar esses limites, porque se eu falasse, olha, daqui eu não passo, estúdio eu não gostei, e isso aqui pra mim é um ponto final, se continuar se repetindo, eu falava, não, tudo bem. E às vezes eu nem externalizava pras pessoas, sabe? Eu falava, não, tudo bem, tá tudo certo, tudo bem, isso acontece. E aí a pessoa normalmente fazia de novo. E falava, não, mas tudo bem e tal. E aí eu comecei a perceber que não tava tudo bem. Pra mim eram mini desrespeitos e mini agressões, assim, tipo, não no sentido físico, mas no sentido emocional mesmo. E eu tive essa trajetória assim também de me sentir muito não escutada pelas pessoas na minha vida. Sejam meus pais, sejam professores, sejam namorados, enfim. Eu tinha esse padrão de achar, bom, o que eu tenho a dizer não é importante, porque ninguém escuta, então me coloquei nesse lugar assim de aceitar que o que eu não tinha, que o que eu tinha a dizer não era importante. E a partir desse momento foi muito fácil para as pessoas assim, meio que também entrarem nessa narrativa, entende? Porque era uma narrativa que eu mesma tava propagando, sem perceber. E aí eu ficava puta, eu falava, cara, mas por que as pessoas não me escutam? Por que... E eu acho que, assim, não querendo botar a culpa em mim ou em alguém, mas, assim, eu acho que no fim das contas, eu também não me fazia escutar. Porque eu já tinha aceitado que a minha voz não era importante o suficiente. Então, não tinha muito propósito em tentar ser escutada. E eu também não mudava as minhas estratégias. Então, por exemplo, se uma pessoa não escutava o que eu falava 100 vezes. 100 vezes educadamente. Tipo assim, 100 vezes educadamente. Tipo, sentar e falar, olha, então, isso aqui me incomoda. E, cara, tipo assim, se a pessoa não escutou na segunda vez ou na terceira vez, eu acho que você não precisa repetir 100, entende? Eu acho que eu tinha também esse medo tão grande de estar sozinha, de perder as pessoas, e eu esqueci que, na verdade, as pessoas estariam me perdendo. E não no sentido dramático da coisa, sabe? Tipo, oh my god, as pessoas me perderam porque eu sou muito, tipo... Mas realmente, sabe? Eu sei o meu valor. E na época que eu não sabia, era muito mais complicado dizer, tipo, não, tudo bem, eu aceito perder essa pessoa, entre aspas, porque ela não me respeita. E, inclusive, só um OBS aqui, perder qualquer pessoa é melhor do que perder você mesmo. Olha, profundo, mas é sério. Quando eu vi que eu tava me perdendo e em prol de fazer essas pessoas outras felizes e tudo mais, foi aí que eu entendi que isso nunca valeria a pena, sabe? Não honrar meus limites e a mim mesma. Só que pra mim era pior perder uma pessoa do que não ser respeitada, entende? Então eu preferia, mas também não preferia, porque eu falava, não, beleza, eu prefiro manter essa pessoa na minha vida, mas eu também ficava, cara, por quê? Por que o que eu tenho a dizer não é importante? Não faz sentido algum, sabe? Porque eu gosto muito de escutar as pessoas e eu tô emotiva hoje, tá? Não, eu tô bem, real, mas é que eu tô emotiva.
aquela época do mês. E eu ficava com uma dificuldade muito grande. Tipo, se eu sou uma pessoa que escuta tantos outros e é tão boa ouvinte, por que os outros têm essa dificuldade tão grande de me ouvir? E aí eu entro numa questão, tipo, nunca foi num pensamento, assim, de vítima, do tipo, ninguém me escuta, não. Mas, tipo assim, realmente é muito complicado você querer fazer a coisa certa, que é, por exemplo, você sentar pra conversar com uma pessoa e dizer, olha, isso não me agradou, eu não gostaria que acontecesse de novo. Mas isso também é difícil, entende? Mesmo quando você faz, já é difícil. E aí quando você faz e a pessoa não escuta, e você faz de novo e a pessoa não escuta de novo, fica complicado também achar que dá pra ser diferente, sabe? Ainda mais se é uma coisa que você acreditou durante muito tempo. No fim das contas, quando eu chegava nesse momento de externalizar a minha insatisfação com alguma coisa, eu também não sei se eu fazia um bom trabalho em expressar o quanto aquilo estava me machucando, ou aquela coisa estava me incomodando, ou o quanto eu não aceitaria aquilo de novo. E eu percebi que eu tinha que ser mais clara também, e às vezes também parar de falar. Porque eu queria ser essa pessoa que não precisava chegar ao extremo, justamente para poder agradar os outros, para não incomodar ninguém, para não encher o saco, Mas no fim das contas, eu me sentia tão chata quanto, sabe? Porque eu tinha que falar tantas e tantas vezes e não fazia a menor diferença que, tipo, caralho, eu me sentia a pessoa mais chata do mundo. E vai ver, eu era. Chata pra caralho. Mas com muitos bons motivos, sabe? Porque chato pra caralho pra mim é desrespeito. Chato pra caralho pra mim é ter que ensinar coisas pra pessoas que são adultos, sabe? E isso também se aplica um pouco aos meus pais, assim, porque eu amo eles, tá? Com todo o meu coração. São as pessoas mais importantes da minha vida. Longe de mim falar mal deles. Mas a gente sabe que relacionamento com os pais é complicado. E eu sinto muito isso, que eu tinha que ensinar pra eles um pouco. Tipo, não é assim que você fala comigo. Porque foram pessoas que me criaram e eu fui ensinada por eles tudo que eu sei, etc. Enfim, ficou meio que subentendido que, tipo, com a Sofia se fala de qualquer jeito. Porque ela é boazinha, ela entende e tudo mais. E porque se propagou pro resto da minha vida, assim. E quando eu cresci e tudo mais, isso também ficou presente. Então, eu sempre fui vista muito como essa pessoa que compreende. Só que foi o que eu falei da comunicação, eu nunca falei pros meus pais. Tipo, eu nunca cheguei pra eles e falei assim, olha só, isso me incomoda muito. Essa forma que você fala comigo é inaceitável. Tipo, eu nunca botei. Porque eu falava, cara, mas são meus pais, né? Tipo, eu não posso ser esse peso na vida deles. De, tipo, ser uma pessoa que chega e conversa sobre as coisas, porque eles já têm problemas suficientes, e eu ainda ia mal na escola, então eu achava que isso era um grande adicional, então quem era eu pra reclamar, sendo que eles estavam pagando uma escola e eu tava indo mal, então cacete, né? Só que é muito doido, porque todo mundo tem direito, né, de se expressar e de não gostar de alguma coisa, ou não gostar de um jeito que alguém falou com você, e é importante externalizar, e é difícil também, porque, voltando a esse ponto de ser difícil, tem muitas pessoas que não recebem bem. E aí a gente tem que estar num mindset, assim, numa maturidade emocional muito diferente. Porque quando alguém vem com, sei lá, comunicação agressiva, ou não entende, fala, frescura, foda-se, sei lá o quê, você tem que estar muito pronto e preparado, não só pra, às vezes, aceitar que uma pessoa é de um jeito e não cabe a você mudar ela, mas também para às vezes tentar fazer com que a comunicação funcione mesmo que a outra pessoa esteja dificultando. E no caso de família, isso aconteceu muito comigo, assim, mesmo que esteja tudo muito complicado do lado da pessoa, a pessoa não tá facilitando nada. Ainda assim, foi necessário, sabe? Porque eu não queria ser uma pessoa que... Eu amo muito meus pais e eu tenho uma relação ótima com eles hoje em dia. E eu nunca queria ser a pessoa que olhava pra família e falava, caramba, eu não falo mais com ele. E era isso que aconteceu, eu também não colocasse a minha parte, sabe? De, tipo, tentar me comunicar da melhor maneira possível. É engraçado que o intermédio da terapia, né, e da minha psicóloga e tudo mais, beijo, Suzana, acabou impactando isso de uma forma. Então é muito doido que a gente, às vezes, tem que trazer uma pessoa de fora pra poder dizer coisas que a gente já tinha dito muitas vezes, mas talvez a forma que essa pessoa diga, né, por ela ser profissional e tudo mais, chegue nos lugares que precisa chegar. E assim, ninguém é obrigado, né, a ser psicóloga, claro, mas eu acho que a gente pode tentar ao máximo se ensinar a respeitar os nossos próprios limites. E não dizer, tipo, tudo bem, sabe? Isso
isso fica entalado. E de alguma forma a gente armazena isso em algum lugar. E aí eu acho que eu fazia muito isso. Eu ficava, bom, já que eu também tenho meus erros e eu não sou perfeita, eu não posso cobrar nada. Doida, né? Então, eu percebi que depois, obviamente, de anos de terapia, muita reflexão, muita porrada também da vida mesmo, tipo, amadurecimento, né? Eu comecei a entender que não, que eu podia, sim, dizer, eu não gostei disso. Eu não gostei disso e eu não gostaria que acontecesse de novo. E aí eu falava, não, mas aí se eu falar, por exemplo, se isso acontecer de novo, eu não quero me relacionar com você. Aí eu falava, ai meu Deus, eu vou estar chantageando a pessoa. É tipo, eu tinha uma distorção cognitiva muito forte, de verdade, do que eu podia ou não podia fazer, do que eu tinha direito ou não. Então, conforme eu fui desconstruindo essa distorção cognitiva, eu fui vendo a realidade. Que é o quê? Que é, eu tenho total direito de dizer que eu não quero me relacionar com alguém que me faz mal. E isso não me torna uma pessoa ruim, me torna uma pessoa que tem preferências. E eu sou obrigada a estar na vida de uma pessoa que me faz mal, sendo que ela sabe que ela me faz mal e ela escolhe continuar fazendo. Tudo bem, às vezes não é tão, meu Deus, vilões ou mocinhos. Às vezes, normalmente a vida é muito no meio, assim, as pessoas são um monte de coisa ao mesmo tempo. E isso torna as coisas confusas também. Mas, ainda assim, tá tudo bem escolher. Não, acho que essa interação não me traz mais nada. E a pessoa pode ser ótima, e a pessoa pode, sei lá, nem ter feito por querer às vezes, ou nem se dar conta e tudo mais, mas cabe a você ficar justificando as coisas, as pessoas a vida toda, tipo, porque não cabe a mim. Eu descobri que não cabe a mim, que eu não tenho vontade de fazer isso. E eu também falei isso sobre esse episódio, né, no outro episódio de como eu cansei de ensinar coisas. E não porque eu sou muito foda e a anciã da maturidade emocional, mas porque eu acabei desenvolvendo essas coisas, justamente pela relação que eu tinha com meus pais, as coisas em casa e tudo mais. Eu acabei desenvolvendo isso e esperando essa mesma maturidade emocional em pessoas que não tinham. E elas são menos por causa disso? Não, de forma alguma. Só que elas têm outras coisas desenvolvidas que eu não tenho. Entende? E no caso da maturidade emocional é uma coisa que eu tenho. Mas também é muito doido pensar que às vezes, principalmente esse negócio todo de TikTok, algoritmo que fica te mandando coisa, é muito louco, porque eu percebi também que eu me fechava em certos conceitos. Se aparecer algum vídeo no TikTok, por exemplo, e é que, tipo, às vezes vem um vídeo pra mim e fala, tipo, por exemplo, você tem que fazer com que o cara pague a conta no primeiro encontro. E assim, isso é super polêmico, né? Tem todas as questões que a mulher, tipo, gasta muito mais dinheiro se produzindo pra um encontro do que um homem. Tem todas as expectativas que são colocadas na mulher e no homem não. Mas é engraçado porque eu perguntei lá no meu Instagram e aí cada pessoa disse uma coisa. Tiveram pessoas que falavam, não, eu racho sempre a conta. E outras pessoas, não, eu sempre espero que o cara pague. Cara, tudo é tão relativo, sabe? Então, eu ficar me projetando, às vezes, nesses vídeos do TikTok, e ficar tipo, ai, tá vendo? Essa é a minha relação tal. E essa é a minha relação com o meu pai. E essa, tipo, é muito doido, porque, claro que os vídeos do TikTok são super divertidos e às vezes ajudam pra caramba e te dão coisas que você precisa ouvir. Mas também é importante tomar um certo cuidado pra não falar, tipo, é isso e pronto. Aí, às vezes, eu saio de um vídeo e eu fico, caramba, meu pai, sei lá, é um escroto, tá ligado? Porque aquele vídeo disse que se o seu pai, não sei o que, entendeu? Tipo, rola uma identificação em algumas coisas, claro, mas, tipo assim, você entende o que eu tô querendo dizer? Tipo, meu pai não é escroto. Meu pai é muito foda, em muitos sentidos, e é uma pessoa que eu admiro muito, e um pouco nisso, assim, dizendo, então, ou, sei lá, isso eu tô dando um exemplo, tá? Não é sobre o meu pai. Darish, tô zoando. Mas falava, sei lá, foda-se, a Laura, caguei, dei um exemplo. A Laura é muito, ou ela é muito escrota, ou ela é muito foda, e não tem meio termo. E isso também era complicado, porque as pessoas não são uma coisa nem outra, entende? Então, tipo assim, claro que tem gente escrota e tem gente muito foda e tal, mas é normal que as pessoas também tenham momentos, sabe? Ninguém é perfeito e foda o tempo todo e ninguém é um babaca o tempo todo. Quer dizer, muita gente é. Mas assim, normalmente as coisas variam um pouco. Então, tinham relações também que eu falava, não, mas
vou dar mais uma chance. E isso também não era legal comigo. Não era eu infringindo o meu próprio limite. Mas também tinha vezes que eu cortava relações e eu ficava, ué, mas será que foi precipitado? E às vezes eu acho que foi. Porque eu não tava pronta pra escutar certas coisas, porque eu não tava no lugar. E tá tudo bem, sabe? É sério e tá tudo bem. Mas assim, a questão é que eu me precipitava, eu acho, também em certas leituras da situação pela própria emoção. Porque as coisas mexiam muito comigo nesse sentido de, ai meu Deus, uma pessoa errou comigo, então aquilo me atravessava de uma forma tão profunda, de acordo com minhas questões e tudo mais, que, meu Deus, assim, também eu não via o outro lado, entende? Por mais que eu fosse... E é irônico pra caralho, porque eu falei que eu sou uma pessoa muito empática, então eu sinto muito a dor do outro, eu sinto muito, e de uma forma muito sinistra, e eu não tô exagerando. Ao mesmo tempo, eu sinto que por botar pessoas num pedestal e tudo mais, que eu também falei um pouco no último episódio, no penúltimo, era meio injusto, no fim das contas, porque se a pessoa tá num pedestal e ela ter que viver de acordo com o que eu acho que ela tem que ser, é complicado também. Porque foi o que eu falei naquele episódio, ninguém se inscreveu pra poder estar de acordo com as minhas expectativas. Então eu tenho que ser a pessoa que vai escolher não ficar perto de uma pessoa que não está de acordo com o que eu acredito. E não cobrar dessa pessoa pra poder ficar, ai, você não é assim. Eu acho que tá tudo bem escolher não ter seus limites infringidos, sabe? Porque tem pessoas que simplesmente não vão saber respeitar, né? E você esperar que elas respeitem mesmo depois delas terem te dado 0 indícios que elas vão respeitar, também não é justo com você, eu sinto, sabe? E eu sinto que fazia muito isso. Tipo, eu não acho que eu era justa comigo mesma. Por que eu vou ficar esperando, né, esse tipo de comportamento de uma pessoa que nunca me deu esse comportamento? Então, essa era a minha parte. E eu sinto que também, além disso, era também agir. Se uma pessoa me deixa esperando durante dias e dias, tipo assim, não dias e dias, imagina, a pessoa me deixou esperando uma semana, eu faleci. Se uma pessoa me deixa esperando e ela não para de fazer isso, e eu já comuniquei vezes suficiente que eu não gosto, que me faz mal e tudo mais, sinceramente, o jeito mais razoável de lidar com a situação, não, sei lá, tem gente que falaria, faz a pessoa esperar, não sei o quê, mas, assim, é não levar aquela pessoa tão a sério naquele sentido. Porque, tipo, se a pessoa nunca chega na hora, então você não tem que chegar na hora, sabe? Você não tem que ser a pessoa que vai chegar, tipo, beleza, 7 da noite, em ponto. Sendo que a pessoa vai chegar 10. Então, assim, você também tem que se blindar de certas coisas, entende? Então eu comecei a falar, cara, quando essa pessoa chegar no lugar, ela me avisa. E eu vou. E se um dia eu achar que isso tá me incomodando o suficiente, não vale mais a pena. E esse movimento foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo, assim, esse ok, saiam da minha vida, sabe? Se existia alguma preocupação antes, que eu estava impondo uma preocupação sobre, oh meu Deus, mas a gente vai parar de se falar. Tipo, agora eu tô muito nessa vibe de, tipo, as coisas acontecem, pessoas vão, pessoas vêm, e é muito libertador, tipo, tá um pouco cagando, e não cagando pras pessoas que eu me importo, mas entendendo que faz parte da vida. E às vezes eu vou ficar chateada de não ter uma pessoa na minha vida, ou a pessoa pode ficar chateada de não me ter na vida dela, mas a vida acontece dessa forma, né? Tipo, é muito doido, tipo, tá falando desse jeito, porque pra mim isso era a pior coisa do mundo, era me ver sozinha e me ver, sei lá, sem alguém que eu julgasse muito importante pra mim. A melhor forma que eu consegui de começar a impor meus limites foi muito isso. Foi assim, essa pessoa pode ser levada a sério nesse aspecto? Não? Então tudo bem. Então eu não levo essa pessoa a sério nesse aspecto. Porque ela não me deu esse respeito, ela não me deu esse comprometimento, seja ele qual for. Então, assim, não existe. E é meio engraçado como a gente às vezes complica um pouco as coisas, né? E não propositalmente, né? Mas se uma pessoa não te dá o devido respeito, entendeu? O que há de o que existe no nosso cérebro que fala, não, mas eu ainda tenho que me cobrar em relação a essa pessoa? Cara, tipo, não, sabe? Não tem necessidade alguma, porque você só pode também contribuir em relacionamentos, seja eles quais forem. Eu acho que é assim. Se tiver acontecendo do outro lado também, e se tiver comunicação, e se tiver tudo isso, e não tendo,
é isso, a gente tem que achar, sim, formas de nos blindarmos e também pensar por que a gente tá escolhendo esse tipo de relações. No caso de família, a gente não escolhe, né? Acontece, e é isso. Então a gente tem que fazer the most of it. A gente tem que tentar, né? Foi o que eu falei, ou conversar sobre, ou achar meios de se comunicar, mesmo que se envolva às vezes acionar psicólogos ou qualquer coisa assim. Quando são pessoas que não são da nossa família, eu acho que isso fica muito relativo, porque ninguém deveria ter que passar a vida inteira se esforçando pra estar na vida de outra pessoa, ou se esforçando pra manter alguém na sua vida. Eu acho que uma grande diferença entre relacionamentos saudáveis e não saudáveis é que o relacionamento saudável é fácil. E pra mim isso foi muito aversivo durante muito tempo. Mas é doido. Eu acho o relacionamento saudável fácil, porque não tem uma comunicação tranquila, onde as duas partes expressam o que estão sentindo e realmente, genuinamente, se importam com o que o outro está dizendo e com o que está sendo recebido e se preocupam em receber de uma forma genuína e escutando e refletindo sobre o que o outro está dizendo. E eu acho que no relacionamento não saudável, não. Acho que nem tem isso. Acho que tá todo mundo muito preocupado no que estão falando de mim. No que isso diz de mim. Ai, meu Deus, mas essa pessoa, então, ela quer me atingir. Ou ela quer não sei o quê. Tipo, e aí se perde o ponto que se começou. E eu acho que também tem essa coisa de não ter limites, assim. É sempre... Não sei, eu definiria dessa forma. É sempre como se fosse um espaço avulso. Onde todo mundo pode entrar e sair. Onde todo mundo pode fazer... entre aspas, o que quiser, e meio que fica por isso mesmo. Pra mim, um relacionamento tão saudável se define muito nisso, assim. Parece uma arena, que as pessoas entram, batalham, saem, voltam, se abraçam, e aí fica aquela coisa ali, você não sabe se aquilo ali é uma festa, se aquilo ali é uma luta, se aquilo ali é um... Eu lembro que eu ficava muito numa, assim, de tipo, será que o relacionamento tal é saudável ou não? Aí tinha esses vídeos, assim, na época eu nem sei se era YouTube, enfim, mas eram vídeos que também apareciam pra mim, e eu ficava, será que meu relacionamento é tóxico? Tipo assim, era óbvio, entende? Todas as coisas de comunicação, tipo, era um sonho pensar em se comunicar, e não tô nem falando de relacionamento recente, não. Mas é doido, entendeu? Porque era tão óbvio, mas não é óbvio ao mesmo tempo. E aí... conforme você vai encontrando coisas saudáveis, você começa a bugar. Você fica, essa pessoa respeita meu limite. Eu não quero ir. Tá tudo bem, eu não quero ir num lugar com você. Que louco, que doido. Ué. E claro que são exemplos um pouquinho mais extremos, mas assim, isso acontece com muitas coisas pequenas também, sabe? Tipo, sei lá, tá tudo bem dizer que eu preciso de espaço, ou tá tudo bem, coisas assim, enfim. Aí eu vi um vídeo também do TikTok, só que esse foi super apropriado, que é de uma mulher que eu sigo, não lembro o nome dela. Mas ela faz uns vídeos muito engraçados. E aí ela tava falando, tipo, quando você finalmente encontra uma relação saudável depois de ter várias tóxicas ou coisas assim. Eu me identifiquei porque esse estranhamento é muito engraçado. Tipo, quando você meio que passou por certas coisas, né, na vida, em relações que não te deram o que você precisava de alguma forma, te frustraram muito, alguma coisa assim. E tinham esse elemento meio tóxico e tal. E aí você buga, porque a pessoa fala, claro, divirta-se. Ou, caramba, sua época do mês, toma aqui um chocolate. Aí você fica, cara, o que tá acontecendo? E eu sinto que eu falei isso, né, que quando eu tive meu relacionamento lá fora, eu tive muito essa questão, assim, de tipo, o que esse cara quer de mim? Que, digamos, gestos de bondade, meio genuínos, e eu ficava muito bugada, eu ficava tipo, tá bom, valeu por ter aberto a porta do carro, porra, eu posso fazer isso, sabe, tipo, coisa assim. E depois eu fui entendendo, tipo, caramba, não, ele não tá fazendo pra se mostrar ou por qualquer coisa, porque ele quer alguma coisa, é porque genuinamente ele achou, é assim que ele abre a porta do carro porque ele acha que isso é importante. E não é sobre a porta do carro, né, assim, eu sou a pessoa, acho que menos, digamos assim, chata, sabe? Eu falei que eu talvez eu fosse chata pra caralho, mas agora eu caio em mim. Eu não era chata pra caralho, eu nunca fui chata pra caralho. Eu sou muito, tipo, de boa, sabe? Eu sou uma pessoa muito de boa, cara. Tipo, são poucas as coisas que realmente me incomodam. Claro que tenho meus traumas, tenho meus gatilhos e tem coisas que me encasquetam de uma forma que aí entra na minha cabeça e aí eu não consigo às vezes tirar, mas eu tô
agora nesse momento muito de boa, conseguindo parar de fazer isso também. Então isso é muito legal. Mas eu, no geral, sou uma pessoa muito de boa, sabe? Eu sou meio... Tipo, eu não vejo as coisas, eu acho, como é isso ou nada. Então, é claro que a gente precisa saber o que a gente quer das relações. O que é importante pra mim numa relação. Isso é óbvio, beleza. Agora, eu não sou aquela pessoa que vai ficar tipo, caralho, não abriu a porta do carro pra mim, puta que pariu, morra, sabe? Não sei. Eu vejo muitos mínimos esforços de uma pessoa, sabe? Tipo assim, eu valorizo muitas coisas que as pessoas não fazem ideia. E é muito engraçado, porque tem gente, né, que fala comigo de uma forma e fica tipo, porque eu conheci tal pessoa e não sei mais o que, e eu fico, caramba, foda-se. Tô brincando, mas assim, maneiro que essa pessoa conheceu uma pessoa famosa ou uma pessoa brabo, entendeu? Mas assim, isso tá tão longe de alguma coisa que eu vejo como valioso. Pra pessoa é ótimo, entendeu? Pra pessoa, se a pessoa tá curtindo, ela conhecer alguém famoso, ótimo. Mas eu quero dizer que isso não é uma parada que vai ficar, que vai me impressionar e que vai fazer com que eu goste mais de alguém por causa disso, pelos contatos. E é maneiro fazer networking, claro, mas assim, tô querendo dizer que não é nem o top 20 de coisas que eu noto numa pessoa. E são coisas tão minuciosas que eu busco e que eu valorizo, que eu acho que não são só básicas, porque eu busco por coisas básicas, claro, né? Pelo mínimo. Mas o além do mínimo, essas qualidades que eu vejo em alguém e que eu valorizo muito, que eu não vou dizer quais são, é muito maneiro ver em alguém. E falar, caramba, essa pessoa é naturalmente dessa forma, eu não preciso fazer nada pra mudar essa pessoa, e eu não quero fazer nada pra mudar essa pessoa, e eu não quero mudar ninguém. Então, foda que eu tenha encontrado uma pessoa que, né, compartilha desses mesmos valores. E pessoas que não compartilham, às vezes podem ser conversados, mas às vezes não. E aí eu também me peguei pensando, tipo, cara, por que sempre eu tinha esse discurso de dar uma segunda chance pras coisas? Tipo, cara, às vezes você sai com uma pessoa e foi chato e acabou, e eu não preciso... E aí eu ficava, não, mas caramba, mas será que aquela pessoa estava tendo um bom dia? Será que aquela pessoa é tão... Gente, tipo, era só, sabe, estabelecer o limite, dizer, tipo, olha, não quero, muito obrigada, mas assim... poxa, valeu pelo seu tempo, mas é isso, valeu pelo seu tempo. Parece entrevista de emprego, assim. Mas eu tenho essas coisas, né? Eu me comunico de uma forma meio esquisita, às vezes. Eu não sei qual é a minha vibe. Às vezes parece que eu tô fechando um negócio, sendo que eu tô falando com uma pessoa que eu me relaciono há anos. Não sei, é porque eu tento ser muito respeitosa com as pessoas que eu tô falando. E eu tento, tipo, verbalizar isso da melhor forma possível, da melhor forma que eu sei fazer. Então, eu agradecer alguém pelo tempo dela, pra mim, é tipo... Cara, obrigada por estar aqui, obrigada por ter conversado comigo, obrigada por ter, tipo, tirado seu tempo do seu dia pra fazer isso, porque pra mim foi importante, entende? E aí é engraçado, porque às vezes, tipo, as pessoas me olham meio assim, tipo, ué. Pra finalizar, o que eu queria dizer é que eu entendo que é difícil estabelecer limites com as pessoas, porque a gente não quer ser aquela pessoa chata, mas, reiterando o que eu disse, por que você é a pessoa chata por estabelecer limites, entende? Por que a outra pessoa não é chata por infringir os seus limites? Às vezes a gente tá sempre olhando pra gente, falando, ai, não, mas eu tô sendo muito, sei lá o quê, mas eu tô sendo muito chato com isso, mas eu tô sendo muito exigente. E, cara, não, porque todo mundo tem direito de saber o que gosta, de saber o que não gosta e de ver qual é, sabe? De sentir se aquela relação é pra você ou não. E se não é, tudo bem, sabe? E você não tem que ficar se submetendo a certas coisas. Não sei, eu acho que tem uma pessoa, talvez, ideal pra cada fase da nossa vida. É isso que eu tenho acreditado ultimamente. Então, tem coisas que eu não exigiria antes, que eu exijo agora, e tem coisas que eu exigi antes que pra mim não fazem mais sentido hoje em dia. Então, acho que tudo varia, mas é importante a gente manter os nossos limites, assim, próximos, e também manter no geral, no sentido de que firmar esses limites, porque, cara, eu era a pessoa mais, tipo... Cara, acontecia qualquer coisa, eu falava, não, tá bom, tudo bem, deixa pra lá. Não, eu nem tô tão chateada assim, sabe? Eu passava por cima dos meus próprios limites, então, tipo, isso é muito doido pensar que realmente quando a gente aceita comportamentos, a gente também age assim com a gente mesmo. Quantas vezes eu disse, não, relaxa, deixa pra lá o que eu falei. E eu invalidei o que eu tava sentindo pra poder agradar a outra pessoa, porque... foi meio difícil pra ela manter o que ela tinha prometido pra mim, então tudo bem mesmo, sabe? As pessoas são assim. E isso não é certo comigo também. Então eu parei de fazer isso. Eu comecei a falar, cara,
se você quer se relacionar comigo, tem certas questões que eu quero um mínimo e a mais, né, claro, que são essas. E se for muito difícil, tudo bem também, entende? Ninguém também é obrigado a se relacionar comigo. E agora, respeitar os meus limites e manter esse respeito, eu acho que é muito básico. E eu vi isso muito tempo como uma coisa a mais, sabe? Como, essa pessoa é muito foda porque ela me respeita, ela respeita os meus limites. É tipo, isso era pra estar em todas as relações. Então, recentemente também eu tenho refletido muito, assim, tipo, caramba, será que por ser minha mãe, às vezes, por exemplo, eu infringo um limite dela e eu falo, não, tudo bem, porque a minha mãe, ela entende, tipo, também não deveria ser assim, entende? E eu também não quero que façam isso comigo, então por que justamente com a minha mãe, sabe? Tipo, e coisas básicas, assim, bobas, sabe? Tipo, às vezes uma desatenção, às vezes uma coisa que não é nada demais e que pra mim não faz diferença, mas pra ela faz, então por que não fazer, sabe? Ser a pessoa que cobra o que também é. Eu acho que é isso. Eu acho que se eu puder encerrar esse episódio com uma mensagem, os seus limites são tão importantes quanto os de qualquer outra pessoa. Então, por que tá tudo bem os outros manterem e você não? Acho que a gente precisa ter uma perspectiva de fora também. De tipo, cara, se fosse um amigo meu falando disso comigo, eu acharia legal? Eu diria pra ele mandar essa pessoa tomar no cu? Porque foi muito demais, entendeu? Eu não tô falando pra ninguém mandar ninguém tomar no cu, vocês entenderam? Sabe, eu comecei a muito fazer isso também, me colocar no lugar de uma amiga. Eu falava, cara, se eu falasse isso com fulaninha de tal, que é muito minha amiga, cara, eu não ia achar maneiro. Então por que comigo tá tudo bem? Por que eu tenho que ser a pessoa que aceita? Por que eu tenho que ser a pessoa que... que fofinha, ótima ela, uma querida, aceita tudo, sofre pra caralho. Filho! Olha ele aí. Olha ele aí. É o Salem, galera. Meu gato. Tô mostrando meu gato. Caso vocês não estejam assistindo em vídeo, assistem em vídeo pra ver meu gato.